Um pouco da doutrina da reencarnação. Nossa alma, animada pelo Espírito, esquadrinha um projeto de vida antes de nascer aqui na Terra. Sendo ou não conhecida por Deus, seu projeto se realiza conforme o destinado. Eu chamo a atenção para o versículo 7 do Evangelho de hoje. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Isso concorda com o versículo 3 do capítulo 14 do livro dos Provérbios, que não foi escolhido pela Madre Igreja para as leituras de hoje, mas eu cito: em todo lugar os olhos do Senhor estão vigiando os maus e os bons. Portanto, sendo mal ou bom, o indivíduo não tem como esconder-se de Deus e dos olhos espirituais do mundo que virá após a sua morte. Eu chamo a atenção para o que está acontecendo hoje, que pode ser visto nas crianças. Elas revelam o estado de espírito daquelas pessoas que se parecem com elas na vida adulta, e o que essas pessoas fazem para mim, essas crianças também fazem. Antigamente isso acontecia com os adultos também, mas eles foram comunicados, então a consciência deles reprime. Só acontece com eles quando eles estão distraídos. Eu chamo a atenção também para os versículos 2 e 3 do Evangelho de hoje. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Se nós não temos como nos esconder de Deus e da sociedade espiritual além-túmulo, o princípio da sabedoria é saber que Deus está presente. Mas ninguém conhecerá Jesus Cristo, isto é, o caminho para a vida eterna, se o Pai não o atrair. A partir dessa atração, que é o conhecimento prévio de Deus no trato com a nossa alma, ou pelo choque das profecias reveladas, o indivíduo aqui na Terra pode crer em Jesus, obedecer a sua palavra e viver em liberdade. Porém, não é o ato moral, ou seja, o ato que o indivíduo realiza na natureza, no mundo, que revela os filhos de Deus, mas o que está na substância desse ato mesmo que revela os filhos de Deus. E essa substância é a fé. A fé de cada indivíduo só é conhecida por duas pessoas, Deus e o indivíduo. Mas há sinais que a revelam na moral, na natureza. A perseguição e a alegria decorrente, o clamor pelo perdão dos pecados e a decorrente alegria. Chamo a atenção para os versículos 2 a 5 da primeira leitura de hoje. Pois se Abrão se tornou justo em virtude das obras, ou seja, das ações na natureza, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a Escritura? Abrão creu em Deus, teve fé, e isso lhe foi acreditado como justiça. Essa justiça é o perdão dos pecados. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é acreditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça. Se o indivíduo tem fé, seus pecados estão perdoados. Recorro aos versículos 6 e 7 da mesma primeira leitura. É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Deste modo, o ato de fé de confessar os pecados, sabê-los perdoados e seguir em frente, causa alegria peculiar a cada um em sua intimidade com Deus. Esse é o sinal do indivíduo íntimo só entre ele e a divindade. Eu recorro aos versículos 5 a 11 do Salmo de Resposta.
Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Não há como fingir este estado. Na alma não há falsidade o suficiente para fingir um estado de alegria. Enquanto não soubermos a palavra de Deus, enquanto não a praticarmos e obedecermos, a alegria não vem. Enquanto não pedirmos perdão e entendermos o problema, a alegria não pode ser falsificada. Por isso, quem não está em Deus, mas liga-se à igreja por vários outros motivos, como fugir de um crime, ganhar benefícios políticos, dinheiro, ou simplesmente seguir um costume, é hipócrita e impede os verdadeiros adoradores de testemunharem publicamente a sua fé. Recorro ao versículo 1 do Evangelho de hoje. E esse trecho, versículo 1 do Evangelho de hoje, milhares de pessoas se reuniram. Veja bem, a hipocrisia começa quando muitas pessoas se reúnem e o hipócrita tenta fazer uma unidade entre todas elas para poder transmitir a sua ideia, que é sempre uma ideia revertida em benefício próprio. Então, muitas pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse trecho concorda com a profecia de Jeremias, capítulo 7, que eu cito nos versículos 4 e 11. Não se iludam com palavras mentirosas, dizendo, este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Este templo, onde o meu nome é invocado, será por acaso esconderijo de ladrões? Estejam atentos, porque eu estou vendo tudo isso. Oráculo do Senhor. A solução para este problema com a hipocrisia é o temor individual a Deus. Se estivermos no caminho do temor, isto é, saber que Deus está presente, com Ele todo o mundo espiritual, pediremos perdão dos nossos pecados. Enquanto pedimos perdão, não podemos estar alegres. Seria um contrassenso. Se nós temos um erro, nós não podemos pedi-lo sorrindo, como faz a carismática católica. Ao pedirmos perdão, sentiremos o perdão por causa da nossa fé. Seremos perseguidos e seremos alegres. E estes serão os sinais mais claros da nossa piedade. Recorro aos versículos 4 e 5 do Evangelho de hoje. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Ou seja, o mundo espiritual, comandado por Deus, este é que você deve temer. Então não é possível você fingir, praticar uma obra que é estéril, que é vazia e que não leva a Deus. O sinal entre você e Deus é a sua fé. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão e disse, este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com o vinho e disse, este é o meu sangue. Comei da minha carne e bebei do meu sangue e tereis a vida eterna. Senhor, salvai-me.